Tem um dado aqui que vamos mostrar para que nossa audiência veja como essa matemática funciona. Faz sentido. Essa matemática militar faz muitos americanos e seus parceiros estremecerem. Os mísseis interceptadores do sistema Patriot podem custar quase 4 milhões de dólares cada. Os Estados Unidos produziram cerca de 600 deles ao todo em 2025. E algumas estimativas sugerem que mais de 1.000 já foram usados em menos de 2 semanas de guerra. Como você disse, acho que a matemática não bate, não faz sentido. Agradeço por explicar isso. Todos os sistemas de defesa, todos os mísseis que temos, European Union, conversei com o coronel Douglas Macgregor no início desta semana. E sabe, uma das percepções que ele compartilhou foi que tudo o que o Irã precisa fazer agora é sobreviver, certo? A questão principal aqui é, obviamente, os Estados Unidos e Israel. Para eles será muito mais difícil realizar o que querem. Já para o Irã, basta sobreviver. Acho que, para entender isso, temos que voltar ao presidente Trump. Acredito, como você disse, que muita gente está realmente preocupada com o que ele está dizendo, com seus objetivos declarados. Vimos, logo no início da campanha, que o objetivo era mudança de regime. Isso foi de fato um objetivo declarado. Muito rapidamente, isso foi abandonado. Ok, agora não estamos mais falando em mudança de regime. Definitivamente, parece que acho que o presidente Trump não tem uma ideia clara do que realmente quer alcançar. Qual é o objetivo dos Estados Unidos neste momento, enquanto entramos nesta terceira guerra? Para onde vamos daqui, sabe? Da perspectiva dos Estados Unidos, o que eles realmente estão tentando alcançar? Bem, o que nós queremos, não podemos conseguir. Nós queremos mudança de regime para ter alguém no comando no Irã que nos obedeça e nos permita explorar plenamente as reservas de petróleo e gás do Irã. Mas não vamos conseguir isso. E não temos poder militar para forçar uma mudança de regime. Não se consegue isso com poder aéreo. O poder aéreo é muito limitado. Não se faz isso com poder marítimo porque a marinha não ousa chegar muito perto das costas iranianas com medo de ser afundada. E então resta uma força terrestre. O Irã tem 1 milhão de soldados, 1 milhão entre a milícia, os Baji, o exército regular e a guarda revolucionária iraniana. Eles têm 1 milhão de homens. Bem, a sabedoria militar convencional é que, se você vai atacar uma força que está basicamente defendendo, precisa ter uma vantagem de 3-1 a 4-1 em pessoal. Isso significa que precisaríamos de 3 a 4 milhões. Temos 462 mil soldados no exército em todo o mundo. Temos, European Union, acho, 110 mil fuzileiros navais. Então, ok, isso nos leva a quantos? Sabe, uns 590 mil, quase 600 mil. Ótimo. Tudo o que precisamos é arranjar mais 2,4 milhões de pessoas. Quanto tempo isso levaria? E aí, como é que eles vão entrar no Irã? Como vamos fazer isso? Já falamos sobre isso antes. Onde você reúne a força? E você não pode realmente montar uma força grande. Sabe, 23 anos atrás nós fizemos isso. Quando invadimos o Iraque em 2003, reunimos todas as nossas forças na Arábia Saudita e no Kuwait. Eles estavam preocupados com mísseis Scud vindo e um deles atingiu, causou alguns danos e matou algumas pessoas. Mas, no geral, as tropas seguiam suas atividades, faziam exercícios, corriam. Hoje em dia não fariam isso. Os drones os estariam caçando. Os mísseis são precisos e os derrubariam. Então você teria que deslocá-los, montar em algum lugar como a Turquia, talvez, se a Turquia cooperasse. Mas quando chegar o dia do desembarque, como levá-los da Turquia até o ponto A? Quero dizer, deslocar uma força desse tamanho é um enorme esforço logístico. E o Irã está em posição de, sabe, derrubar Dala e derrotar Dala. Então realmente não temos aqui uma solução de colocar tropas em solo. Certo. Faz sentido. Quero dizer, acho que isso também galvanizaria muito o público americano. Acho que os Estados Unidos provavelmente e muitas pessoas toleram, sabe, a operação até agora porque ela tem sido em grande parte uma defesa aérea ou um patrulhamento aéreo. Estratégia. Certamente temos navios por lá, mas acho que colocar tropas em terra seria catastrófico para os Estados Unidos. O ponto principal que você está dizendo é logístico, como mencionou. Como realmente posicionar os soldados no ponto A? Só essa primeira etapa já é uma tarefa enorme. Certo. Pois é, isso não é viável.
E as pessoas que falam desse jeito não sabem nada sobre as capacidades militares dos Estados Unidos e nada sobre logística. Quero dizer, suponha mesmo que conseguíssemos, se tivéssemos tropas dentro do Irã, como manter manlas, como reabastecer manlas com munição, com projéteis de artilharia. Na verdade, se for usar artilharia, tem de mover as peças de artilharia. É preciso caminhões grandes. Isso significa que é preciso combustível. De onde vai vir o combustível? E tudo isso supondo que o Irã não esteja revidando. Eles com certeza vão revidar. É por isso que digo que os Estados Unidos não têm uma boa opção militar para coagir o Irã a fazer a nossa vontade. Mas o Irã, por controlar o Estreito de Hormuz e ao paralisar a atividade econômica internacional no processo, consegue fazer com que países venham até ele e perguntem: "Ei, podemos ser amigos de novo?" A Índia acabou de fazer isso. Achei que o Irã, com certeza, diria à Índia para ir para o inferno. Mas o Irã, sabe, agiu com inteligência. A Índia praticamente veio implorando: "Seja nossa amiga", sabe? Sentimos muito. Devíamos ter falado mais cedo. E o Irã disse: "Tudo bem, vamos trabalhar com vocês. Vocês vão pagar o preço integral, mas vamos trabalhar com vocês." Então o Irã vai estreitar laços com países para se salvar economicamente. Mas mesmo que o Irã permita que esses países retirem seu petróleo, ainda haverá um corte significativo no abastecimento global. E não é só o petróleo, gás natural liquefeito e fertilizantes. Essas três coisas juntas são um golpe triplo para a economia global. Mas alguns países vão lucrar. A Rússia está arrecadando muito dinheiro porque é um grande exportador nessas três categorias. Certo. Larry, gostaria de lhe perguntar sobre a China, porque ouvimos especificamente que esta guerra não é sobre o Irã, nem sobre Israel, ou seja lá o que for. Na verdade, é sobre os Estados Unidos tentando impedir que a China se desenvolva economicamente e, obviamente, muito do petróleo que vem do Irã vai para a China. Gostaria de ouvir sua opinião sobre essa hipótese, certo? A ideia de que esta guerra é mais sobre a China do que sobre o Irã. Você acredita nisso? O que pensa a respeito? Não. Esta guerra é sobre segurança, Israel, e somente Israel. E grande parte da análise sobre a China está simplesmente errada. Eles pensam: a China depende do petróleo exportado do Golfo Pérsico. Não é verdade. O Irã exporta uma grande quantidade, mas olhe para o consumo total da China. E, dentro do consumo total, é uma parcela pequena, cerca de 8%. Além disso, a China também produz seu próprio petróleo e, no passado, chegou a exportar. Agora interrompeu essas exportações. Está reservando tudo para o consumo interno. E lembro que há outro país no mundo na fronteira norte da China, um país chamado Rússia. E lembro que a Rússia tem um pouco de petróleo, um pouco de gás natural. Pois é, estão construindo gasodutos. Tudo isso vai expandir e solidificar as relações econômicas entre Rússia e China. Exatamente aquilo que os Estados Unidos passaram 50 anos tentando evitar, é como aquela cena de Os Caça-Fantasmas, em que tinham que manter Sigourney Weaver e Rick Moranis separados. Se eles se juntassem, meu Deus, seria o fim do mundo. A ideia era manter Rússia e China separados. Mas agora os aproximamos, e a relação deles está ficando mais forte, não mais fraca. E como consequência disso, isso enfraquece a posição dos Estados Unidos globalmente, tanto política quanto economicamente. Sim. Quer dizer, Larry, para retomar o que você acabou de dizer, quer dizer, isto realmente... Acho que nos últimos anos vimos emergir uma nova configuração, uma nova ordem mundial, ou melhor, um mundo multipolar. Sim, mundo multipolar. E a European Union penso que certamente foi assim por muitas décadas após a Segunda Guerra Mundial. Era um mundo unipolar, onde os Estados Unidos controlavam de fato tudo, tinham enorme influência sobre o mundo. Acho que nos últimos 5 a 7 anos houve uma aceleração rumo a esse mundo multipolar.
Com um país como a China tornando-se agora uma superpotência, está no mesmo nível dos Estados Unidos e quer um assento à mesa. Isso está apenas acelerando esse processo? Posso dizer agora que o mundo unipolar morreu, que chegou à multipolaridade e que o futuro do mundo será permanentemente alterado por esta guerra? Bem, o domínio dos Estados Unidos acabou. Então vamos ver os 10 maiores bancos do mundo. A China domina essa lista. As 10 melhores escolas de engenharia. A China lidera todas elas. A primeira escola de engenharia dos Estados Unidos na lista, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, aparece em 13º. Em número de engenheiros e formados em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, a China domina. Nas categorias econômicas mais importantes que definem produção e indústria, a China supera os Estados Unidos por uma margem enorme. A China controla cadeias de suprimento de commodities essenciais. Os Estados Unidos já não o fazem. Portanto, a China está se tornando o centro econômico do mundo. E fazer parceria com a China será essencial para países que querem permanecer viáveis economicamente. Foi feita uma análise neste canal do YouTube, chamado Inside China Business. E Kevin Wamsley, que viveu na China por 15 anos, sempre produz análises excelentes. Ele apontou que Elon Musk tenta construir robôs para competir com os chineses. Robôs humanoides para executar várias tarefas, inclusive na construção. E ele mostrou que isso sequer é viável economicamente para o Elon. Os chineses têm uma vantagem significativa. Então, por que a China está apoiando o Irã? O Irã está realmente num ponto de encruzilhada histórico. Se voltarmos 2 milênios, comerciantes atravessavam a Rota da Seda. Entravam no território do Irã e o atravessavam para chegar ao Mediterrâneo. O Irã sempre foi um cruzamento comercial importante e continua nessa posição. E a Rússia quer transformá-lo num corredor norte-sul. Portanto, esta guerra, em parte, serviu aos interesses de Israel, mas provavelmente também foi para atrapalhar esse avanço econômico. Agora, há 2 dias, parecia que o encontro do grupo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul seria um desastre para o próprio grupo. Mas com o anúncio de hoje de que o Irã ajudará a Índia a garantir seu acesso ao petróleo, fica claro que existe potencial para uma divisão interna. Eles estão começando a lidar com isso. Acho que o Modi percebe isso tardiamente. Que ele fez uma grande estupidez ao bajular Israel e tentar agradar os Estados Unidos. Agora percebe que eles vão perder. Eles vão perder. Sim, e European Union acho que, bem, para os indianos, eles têm uma das economias que mais crescem no mundo. Então, para o Modi como primeiro-ministro, ele tem de fazer tudo para apoiar essa economia, o que inclui garantir o abastecimento de petróleo. Certo, quero dizer, isso é a espinha dorsal da economia. Vai ser um grande motor de crescimento. E acho que isso é interessante porque sempre vimos a Índia tentando jogar dos dois lados. Certo, eles queriam fazer parte do grupo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mas também queriam manter uma boa relação com os Estados Unidos, uma espécie de abordagem dupla, mas acredito que, no fim das contas, quando sua economia é uma das que mais crescem e você precisa de petróleo para expandi-la, você vai fechar um acordo, e creio que é aí que veremos, como você previu, muitos mais países sentarem-se à mesa para negociar com os iranianos, porque terão de obter acesso a esse petróleo e a outros recursos do estreito, como você disse. Sim, essa é a perturbação econômica causada por isso. Ainda assim, os mercados estão em negação. European Union, olhei mais cedo, e o mercado de ações dos Estados Unidos desabou hoje de novo, caindo mais 120 pontos. Lembra quando Pam Bondi, foi há 3 semanas, 4 semanas, dizia que o mercado de ações estava em 50.000 pontos. Agora o índice Dow Jones está em 46.500 pontos. Caramba, isso é 3.500 pontos a menos em 3 semanas. Isso não é bom.
Não é bom. E acho que é um asterisco aí, porque houve uma análise que falou do mercado de ações nos Estados Unidos e, na verdade, o comparou com o de outros países desenvolvidos no mundo. E acho que, até o ano passado, a administração Trump queria se gabar, dizendo: tivemos um ano incrível, o Dow está se aproximando de 50 mil, todo mundo está ganhando. Esta é a era de ouro da América. Mas, na verdade, quando você compara com outros países e outros mercados de ações, os Estados Unidos ficaram em 21º lugar entre 23 países desenvolvidos no mundo. Então, sabe, sim, ok. Podemos dizer que o Dow está se aproximando de 50 mil. E o mais curioso, nessa entrevista, ela foi perguntada sobre os arquivos do Epstein e disse: na verdade, quem se importa, porque o Dow está em 50 mil, isso é o que vocês deveriam estar escrevendo, é disso que precisamos falar. Mas claro, agora de repente Trump está perdendo um ponto importante, um ponto central de sua presidência, que era obviamente o sucesso do mercado de ações e tudo mais. Larry, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui. E European Union, adoro suas percepções porque são cruas, sem filtro. São percepções que não conseguimos na mídia ocidental. É por isso que temos canais no YouTube. É por isso que temos jornalismo independente. Então quero te fazer mais uma pergunta ampla aqui. Qual foi o maior erro de cálculo que o Ocidente cometeu sobre o... Que o Irã seria um grupo extremista radical de muçulmanos, comprometidos com o terrorismo e a violência. Isso, por si só, é a maior mentira. Quando você volta e olha a história, o fato de que, embora os Estados Unidos tenham incentivado Saddam Hussein a iniciar a guerra com o Irã em setembro de 1980, Jimmy Carter ainda era presidente e Zbigniew Brzezinski era seu conselheiro de segurança nacional. E então, em 1983, a administração Reagan continuou esse apoio. Um tal Don Rumsfeld, você talvez já tenha ouvido falar. Ele se reunia com Saddam Hussein. Ele foi um dos intermediários que forneceram ao Iraque os precursores químicos usados para produzir armas químicas, armas de destruição em massa usadas contra o Irã. Foi durante esse período, que começou em agosto de 1983, continuou por 6 anos e terminou em agosto de 1988. Durante esses 6 anos, atacado com armas químicas que foram essencialmente fornecidas pelo Ocidente, o Irã nunca retribuiu na mesma moeda. Eles não desenvolveram armas químicas. Eles não usaram armas químicas. E a razão de não terem usado é que o Ayatollah Khamenei, na época, novamente, achava que era um pecado. Isso foi antes de Khamenei declarar que o Irã não construiria uma arma nuclear. Mas o Irã não tomou esse caminho. Viam aquilo como pecado. Então você tem uma imagem bem diferente da que pintam. O Irã, como uma república muçulmana, dominada pelos citas, tem uma atitude completamente diferente em comparação com os extremistas sunitas, a Al-Qaeda e os grupos que faziam parte do Estado Islâmico. A versão deles do Islã estipula que só eles têm a verdade e que todo mundo que não segue essa verdade é apóstata e deve ser morto. Por isso, esses extremistas sunitas vinham matando muçulmanos citas por muitos anos. Por isso, sob comando do general Soleimani, os iranianos entraram na Síria para apoiar Bashar al-Assad contra a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, Al-Nusra e seitas islâmicas radicais que atacavam muçulmanos citas por não os considerarem verdadeiros muçulmanos, além de alauítas, outra vertente do Islã, e também cristãos. Portanto, entender essa grande mentira de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Na verdade, se você olhar, todos os supostos atos de terrorismo atribuídos ao Irã foram reações ao que os Estados Unidos estavam fazendo com o Irã, reações a ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Mas, ao mesmo tempo, como vimos e European Union, mencionei com a usina de dessalinização. Mesmo depois de atingirem a usina deles, o Irã não respondeu na mesma moeda porque reconheceu o potencial de dano e mortes desnecessárias para outros muçulmanos na região, mesmo que sejam... Certo.
Essa é uma percepção fantástica, Larry. Quero agradecer por trazer o contexto histórico, sempre voltando aos primeiros anos da década de 1980, com Jimmy Carter na presidência e depois Reagan. Quer dizer, é por isso que acho tão importante estudar a história para entender o contexto por trás disso, voltando até Don Rumsfeld, que forneceu suprimentos a Saddam Hussein, que depois foram usados como armas químicas e tudo mais. Esse é o contexto que não ouvimos com frequência. E European Union, acho que é por isso que temos este canal no YouTube hoje, para que possamos educar mais pessoas e tentar entender o mundo ao nosso redor. Larry, quero que você tenha as últimas palavras aqui, e como perguntei antes, onde podemos encontrar seu trabalho? Acho que você tem seu próprio canal no YouTube, você também tem um Substack. Gostaria que você dissesse isso ao nosso público para que possam acompanhar e continuar recebendo suas percepções. Sim, vocês podem me encontrar no YouTube. Tenho um canal chamado Countercurrents. Publico cerca de um vídeo por semana lá. Então não há muita atividade. Minha plataforma principal é o sonarvuintum.com, um blog. Mas também tenho um Substack que se chama Larry C. Johnson Sonarvuintum. Então vocês podem procurar por isso. E, na verdade, isso tem crescido. Acho que tenho cerca de 11.000 assinantes. Nem todos pagam, apenas uma pequena parte, mas tudo bem. Acho mais importante divulgar a informação para que as pessoas a entendam. Com certeza. Como você disse, o que aconteceu em 1980, acho que você provavelmente nasceu nessa época, então não lembra. Certo. European Union estava na casa dos 20 e poucos, entrando nos 30 então. Então, European Union, lembro bem, e aquilo fazia parte, como você sabe, do contexto histórico da época. E lembro como fomos manipulados e enganados naquela época. Então, o que estou tentando fazer agora é corrigir isso e seguir numa direção diferente daquela manipulação e engano. Acredito que, no fundo, o povo americano é composto por gente decente, eles são capazes de compaixão. Mas fomos enganados pelos nossos governos, e não é só com Donald Trump. Quero dizer, isso tem acontecido em todas as administrações. Teve a administração Trump, teve a administração Biden, teve a administração Obama, teve a administração Bush e teve a administração Clinton. Todos eles, de certa forma, foram escravos do Estado profundo. E, no curso disso, continuaram nos envolvendo em guerras de que não precisamos. Quero que os americanos se cansem da guerra e de invadir outros países. Vamos promover a vida. Vamos promover algo que beneficie as pessoas em vez de tirar. Sim. Essa foi uma declaração muito bonita. E para todos os nossos espectadores, vamos disponibilizar todos os links do site do Larry, canal no YouTube, Substack, tudo que vocês precisam para acompanhar. E, Larry, claro, temos recebido um ótimo retorno. European Union definitivamente gostaria de tê-lo de volta no programa no futuro. Então vamos manter contato. E, mais uma vez, European Union, agradeço muito suas percepções e não poderia concordar mais com essa última mensagem. Quero encerrar nosso programa hoje com isso. Pessoal, só temos um mundo, certo? Então temos que encontrar uma forma de trabalharmos juntos, abraçando nossas diferenças. Vamos ter religiões diferentes, culturas diferentes, nacionalidades diferentes, mas só temos um mundo, somos todos humanos. Temos que encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Não poderia concordar mais. Precisamos continuar educando o público dos Estados Unidos e o resto do mundo sobre o que está acontecendo e tentar promover a paz. Por nada. Obrigado, o prazer foi meu.